Olá e boa noite a todos vocês. Que Deus esteja abençoando suas vidas, suas famílias e que esse culto lhes seja uma bênção hoje à noite. Daqui a pouco os meus filhos estarão cantando comigo, minha esposa tocando piano e vocês vão poder se juntar conosco. Eu passei os pacotes da música para vocês que pediram. E como sempre, se você não recebe, você pode entrar em contato comigo e eu passo para você a letra da música nessas folhas e você pode acompanhar e cantar conosco. Eu espero que todo mundo esteja cantando, podendo organizar as coisas da família para poderem sentar, escutar a pregação, cantar, orar, tudo que fazemos num culto normal. E hoje é o penúltimo domingo do mês. Eu já estou olhando para maio, querendo ver o que vai acontecer. Eu não sei realmente o que vai acontecer. Eu ouço tanta coisa, tem tantas opiniões. Eu vi que nos Estados Unidos agora estão dizendo que chegou ao ponto máximo da curva e agora eles estão querendo abrir novamente a economia. Eu vejo que aqui no Brasil, em certos lugares, já estão abrindo, inclusive aqui em Ouro Preto. Porém, uma coisa que eu li é que o pico da curva não vai acontecer aqui no Brasil até maio ou talvez junho. Então, não sei. Então, eu peço as suas orações. Eu quero tanto voltar para os cultos com vocês lá na igreja e daí pensando mais sobre a nossa estratégia para o futuro e as coisas que Deus vai fazer entre nós e como nós devemos responder à vontade dele. Então, irmãos, vamos permanecer em oração. E agora vamos cantar para ele número 201, chamada final. E irmãos, essa música é uma música maravilhosa, pensando sobre o futuro, e essa é a certeza que nós temos. Toda pessoa que recebeu Jesus pode ter essa certeza que vai passar a eternidade com Jesus, e quando ele chamar seu nome, você vai estar lá com ele, porque você será e é salvo. E se você tem dúvidas sobre isso, por favor, entre em contato comigo ou com alguém que é membro da nossa igreja para podermos ajudar. Mas é 201, chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Esse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos os adorem no porvir e fizer-se tal chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Lidarei então pra Cristo até o dia e eternidade. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois ficar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei.
Amém. Se vocês puderem abrir as suas Bíblias no livro de Marcos, por favor. Essa semana, a partir de hoje, nós estaremos memorizando Marcos 4:21. Marcos 4:21 na Palavra de Deus. Por favor, passem tempo com a família. Eu sempre falo isso, tentando enfatizar, mas não quero que o que eu falo se torne um tipo de coisa, sabe, que não tem importância porque eu falei tanto. Então, por favor, pense na sua família, pense no seu futuro, pense nos seus filhos e tudo. E como a palavra de Deus pode ser um instrumento maravilhoso para o desenvolvimento de cada um de vocês na sua família. Eu pedi que o irmão William, da nossa igreja, lesse esse versículo para nós em voz alta. Então, vou pedir que vocês procurem Marcos 4:21 na sua palavra de Deus. E ele vai ler para vocês e vocês podem ler com ele. Marcos 4:21. Marcos 4:21. E disse-lhes: Vem porventura a candeia, para se meter debaixo do aqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Muito bem, vamos ler mais uma vez esse versículo com o William. Marcos 4:21. Marcos 4:21. E disse-lhes: Vem porventura a candeia, para se meter debaixo do aqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Amém. Agora chegou a hora de passar um tempo em oração. Irmãos, eu estou recebendo notícias de certas pessoas desempregadas ou quase desempregadas, pessoas que a nossa igreja conhece e outras pessoas também. E isso se torna uma situação muito complicada. Vamos orar pelos desempregados e também pelos que você conhece que talvez estejam se aproximando dessa situação, desse tipo de situação. E também eu queria orar pelos ministérios que estão sofrendo. Eu mandei o link para vocês no sábado da pregação que eu preguei para Cujubabe. Era para eu ir para Porto Velho e pregar nesse congresso anual, acho que é o 10º congresso deles. Uma coisa muito especial para esse grupo que está tentando alcançar jovens com a palavra de Deus. E eu fui convidado a pregar sobre, afinal, que evangelho é esse? E eu precisei gravar, passar para eles. Eles me falaram que foi uma grande bênção, que, claro, me deixou muito feliz. Mas eles não queriam parar, não queriam desistir, mas também não podiam fazer as coisas do jeito que eles queriam, igual ao nosso ministério. E eu imagino que há igrejas que estão passando por muita dificuldade, porque ainda tem as contas e talvez seja mais difícil receber os dízimos e ofertas. Eu quero louvar a Deus agora, graças a Deus, as igrejas americanas que estão nos apoiando, ainda estão enviando apoio financeiro para nós, uma grande ajuda. Você sabe que a gente não tem trabalho aqui no Brasil e eu falei para minha esposa, não sei o que vai acontecer, mas graças a Deus está tomando conta de nós. Ainda eu peço que você seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. E também vamos estar orando pelos outros ministérios, outras igrejas. Ninguém falou nada para mim sobre um ministério que está sofrendo, mas eu imagino grande possibilidade. Ou você pode pensar sobre uma igreja que estava construindo algo, ou entrando em algum projeto, ou querendo fazer um certo ministério, e tudo ficou parado por causa da pandemia. Vamos orar pelos outros ministérios. Também vamos orar pelo Ademar, que passou por essa cirurgia o outro dia. Eu entendo que ele está bem, mas não está podendo muito sair de casa, que eu conheço o Ademar. Eu tenho certeza que ele não está gostando da situação. Então vamos estar orando pelo Ademar. Ademar, estamos orando pelo Senhor, tá? E também vamos orar pelo irmão, pastor, missionário, o Alexandre, a esposa dele, os 2 filhos. Vocês vão lembrar, eles visitaram nossa igreja um tempo atrás, foram para a Venezuela por causa da pandemia. Eles precisavam sair da Venezuela e só estão conseguindo fazer isso agora, no sábado. Ontem eu recebi a mensagem me dizendo que estão conseguindo sair. Por favor, irmãos, vamos estar orando por eles também, tá? Então vamos para Deus em oração.
Pai, eu quero agradecer o Senhor por tomar conta de mim e da minha família e da nossa igreja. E obrigado que em tudo que está acontecendo, a nossa igreja está bem fisicamente. E eu vou dizer até espiritualmente, eu estou feliz como as pessoas estão sendo fiéis assistindo os cultos. Eu sei que eu não consigo ver tudo que está acontecendo, mas as pessoas estão falando coisas para mim e essas coisas estão me dando muito encorajamento. Eu quero louvar o teu nome e também por tomar conta de nós, de nossa família financeiramente. E eu peço que o Senhor ajude os que estão são desempregados ou quase desempregados. Ajude, por favor, que essas pessoas possam ter tudo o que precisam. Eu também peço que o Senhor, por favor, ajude o pastor Alexandre, que está saindo da Venezuela, que tudo dê certo, que ele possa logo voltar, que essa pandemia vá embora, por favor. E também, Pai, eu peço que o Senhor ajude a saúde e a recuperação do nosso amigo e irmão na fé, o seu Ademar. Por favor, Pai, ajude ele pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, abençoe e guie o nosso ministério e todos os outros que estão buscando a Te servir. E talvez haja um ministério aqui ou ali que realmente esteja sofrendo. Pai, por favor, opere nessas igrejas, nesses ministérios. Toque os corações do povo para contribuir, para tudo dar certo. Por favor. E agora abençoe esse tempo juntos, a pregação e tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, agora vamos cantar de novo hino 209, Firme nas Promessas. Hino 209, na voz de melodia, Firme nas Promessas.
Aleluia, muito bem. Então, uma semana atrás, o pastor Sami entrou em contato comigo e uns irmãos da igreja dele. E eles começaram algo entre os jovens, não somente da igreja deles, mas com muitas outras igrejas, até de outros estados, para fazer uma reunião especial para jovens nos sábados durante a quarentena, usando o aplicativo Zoom, Z-O-O-M. E eu fiquei muito feliz. Não deu para a minha família participar da semana passada. Eu nem falei nada para a nossa igreja, mas aparentemente alguns jovens da nossa igreja já ficaram sabendo. E ontem à noite, meus filhos e alguns outros participaram e eu fiquei muito feliz com isso. Os jovens estão animando para servir a Deus e fazer algo e eu gostei disso. Vamos estar orando pelos nossos jovens. E se você é jovem e você não participou e gostaria de participar, entre em contato comigo. Você precisa simplesmente baixar o aplicativo e, sabendo que você quer participar, alguém do grupo vai mandar um link para você para poder fazer parte e aprender a palavra de Deus e ter essa comunhão que, sabe, sem essa tecnologia não seria possível durante uma quarentena dessa. Mas Deus é bom que nessa época, nesse momento das nossas vidas está acontecendo a quarentena e tem essa tecnologia. Então aproveitem, por favor. E se eu não me engano, no sábado, às 18h30, eles vão fazer a mesma coisa. E se tiver dúvidas também, pode entrar em contato comigo. Mas que Deus abençoe isso entre os nossos jovens. Estou orando por vocês. Eu amo vocês. Obrigado, William, por ajudar, por fazer a leitura do versículo hoje. E que Deus logo opere para todo mundo se juntar novamente. Eu quero ver o crescimento espiritual do grupo dos jovens da nossa igreja. Eu quero ver um número maior também. E eu estou orando por alguns que não vão à nossa igreja. Vamos ficar orando. Irmãos, por favor, há um grupo tão grande de jovens que precisam de Jesus na nossa cidade. Também, irmãos, eu quero agradecer vocês pelos seus dízimos, pelas suas ofertas, uma grande ajuda, né? Pagamos as contas já desse mês e nós precisamos continuar. Eu espero poder voltar para o prédio em maio. E falando nisso, falando disso, eu gostaria de passar um verniz no palco. Já arrumei alguém para me ajudar. Acho que vai poder ser feito essa semana. Esteja orando por isso. Se quiser dar uma oferta para ajudar com essa despesa, por favor, entre em contato comigo. E também, futuramente, gostaríamos de colocar as rodinhas. Eu já comprei, já tenho aqui. E algumas outras coisas também, como eu já falei para os irmãos. E futuramente podendo fazer mais com as coisas nossas lá no prédio. E também precisamos pensar sobre o futuro, irmãos. Então não esqueçam disso, muito, muito importante. É até estranho falar sobre isso agora durante a quarentena. Mas eu não quero, sabe, simplesmente pensar, então a vida está assim agora, eu não vou pensar mais nada, eu vou simplesmente relaxar. Eu não quero ficar assim. E eu sei, conversando com vocês, que também vocês não querem. Quem acha que você tem mais estresse agora por causa da quarentena do que antes? Não é incrível isso? Mas enfim, eu peço as suas orações por mim também. Durante tudo que eu estou fazendo para realizar esses cultos e tudo, eu quero tudo certinho, eu quero que vocês possam entender a palavra de Deus, crescer na palavra de Deus. E eu sei que todo o nosso ministério, agora no momento, não está conseguindo continuar, mas pelo menos os cultos. Orem pelos cultos, orem pelo preparo das pregações, da música e tudo, por favor. E vamos ver o que Deus vai fazer na nossa igreja e através da nossa igreja durante esse tempo. Agora, irmãos, vamos passar um tempo cantando mais um hino, 360, Cantarei das bênçãos do Senhor, 360. Vamos cantar bem forte esse último hino antes da pregação. 360, cantarei das bênçãos do Senhor.
Amém. Tantas bênçãos nas nossas vidas. Irmãos, agora vamos para a pregação da palavra de Deus. Se vocês puderem, vamos achar no Velho Testamento o segundo livro, o livro de Êxodo, e estaremos em capítulo 12 hoje à noite, versículos 29 a 42, Deus permitindo. A leitura vai de versículos 29 a 31. Vamos começar com uma palavra de oração. Ore que Deus abra o seu coração. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela tua ajuda. E agora, nesses momentos, eu peço que o Senhor abra o coração de cada ouvinte. E também, Pai, que o Senhor me abençoe, me dando as palavras que eu preciso para poder pregar bem. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Êxodo 12, eu vou ler para vocês versículos 29 a 31 para começar. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Alguns meses atrás, antes de todas as coisas que têm acontecido, eu comecei uma série de mensagens do livro de Êxodo. Êxodo é um livro maravilhoso, focando naquele evento em que Israel, que ficou escravizado no Egito, saiu do Egito pela mão milagrosa de Deus. E eu queria, depois de tudo que eu preguei por causa da Páscoa e também por causa da quarentena, eu decidi voltar para esses textos aqui, esses capítulos do livro de Êxodo. E já estudamos sobre as pragas, até a 10ª praga, mas estamos voltando para a 10ª praga hoje à noite para considerar a saída de Israel do Egito. Isso não inclui a partida das águas do Mar Vermelho. Nós vamos chegar nessa história futuramente, Deus permitindo. Mas estamos aqui em Êxodo 12, quando os primogênitos do Egito morreram, inclusive na casa do rei do Egito, chamado Faraó. Um momento incrível da história do Egito. E eu gostaria que os irmãos marquem, por favor, em versículo 29, as duas palavras "e aconteceu". Irmãos, Deus é invisível, mas Deus não está ausente. O mundo muda, mas Deus não muda. Eu não vou prometer para ninguém que você vai ver os mesmos milagres que Moisés viu, mas se você tiver fé, você pode ver a mesma mão de Deus que Moisés viu. Deus não se obriga a fazer para nós o que nós quisermos, mas ele se obriga a cumprir a palavra dele. A base da certeza da nossa salvação depende disso. Eu me lembro de uma vez, anos e anos atrás, eu estava duvidando a minha salvação e eu pensava: será que eu sou salvo? Será que eu vou passar a eternidade no céu? Eu tinha ido para Jesus, eu tinha pedido que Ele salvasse a minha alma, eu tinha um coração arrependido, eu não queria continuar no pecado, eu percebi que eu mesmo era
pecador. Mas eu estava duvidando, tipo, nas minhas emoções. E um dia, um pregador, ele falou o seguinte, ele falou, você acredita que Deus é mentiroso? E claro, na minha mente eu pensei, não, de jeito nenhum, ele é Deus. Ele falou, então, se ele não é mentiroso, por que você fica duvidando as promessas dele? Porque ele disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando esse pastor falou que Deus não conta mentiras, impactou meu coração. Eu pensei, mas é mesmo, é verdade? Irmãos, isso me ajudou e eu quero falar para vocês, o que Deus falou que Ele vai fazer, Ele faz mesmo. Aqui, essas palavras, e aconteceu, em Êxodo 12, 29, são palavras importantíssimas, porque essas duas palavras estão dizendo para nós o que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Eu posso olhar para a minha vida e ver as promessas de Deus. Ele me mostrou nas profecias de Ezequiel e Jeremias e através das palavras de Jesus em João 3 que existe um novo nascimento. Ele prometeu um novo nascimento. Ele prometeu mudar o coração de pedra para um coração de carne. Ele prometeu transformar quem você é para uma nova criatura. Ele prometeu e aconteceu. Quem eu sou hoje é uma pessoa diferente. Ninguém que assiste hoje no português me conheceu antes. Mas eu vou falar para vocês, eu era uma pessoa diferente, mas Deus, através da santificação da palavra dele na minha vida, através da operação desse novo nascimento, me transformou. Ele prometeu e aconteceu. Eu posso falar sobre o meu chamado. Em 1997, Deus me chamou para ser missionário aqui no Brasil. Eu estava, vivendo minha vida e Ele tocou meu coração e eu falei, se é isso que o Senhor quer, eu vou. E colocou na minha cabeça o Brasil. Eu estou aqui agora. Ele falou algumas coisas para mim. Ele mostrou como Ele estava me preparando. Ele cumpriu a palavra dele. Eu não sei explicar tudo isso. Eu não quero colocar palavras na boca de Deus, mas eu sei o que aconteceu, eu sei como Ele fez milagres. Eu me lembro quando eu não tinha finanças, não tinha dinheiro para chegar no Brasil e como Deus colocou no meu coração a ideia de nem pedir dinheiro, de simplesmente orar e me preparar para pregar e Ele ia fornecer o dinheiro. E por 2 anos Deus providenciou, forneceu o dinheiro para eu não somente chegar aqui no Brasil, mas para eu criar minha família aqui e implantar uma igreja e ver Deus operar. Então, irmãos, o que estou falando é que o que aconteceu aqui, nesse momento tão milagroso, que às vezes você vê os milagres e você fala, mas como? Será que Deus faz milagre mesmo? Será que isso existe? Existe mesmo. Como eu falei, eu não prometo para vocês que se você tiver fé, você vai ver, um mar partir como aconteceu, ou morte dos primogênitos de todos os seus inimigos. Na verdade, você não deve nem querer ter esse tipo de desejo, mas ao mesmo tempo você pode ver a mesma mão de Deus, você pode ver Ele operar na sua vida. Eu acho que muitas vezes espiritualmente andamos de olhos fechados, pensando, eu não preciso abrir porque Deus não vai fazer nada. E eu estou falando para você, abra seus olhos. Deus quer fazer algo. Mas estamos agora de quarentena. Deus quer fazer algo com você. Ele quer usar você na sua família, Ele quer usar você para alcançar alguém, fazer alguma coisa. E Deus está tocando o meu coração. Eu não quero enfraquecer na minha fé. Eu quero ver Deus operar em mim, na minha família, na minha esposa, nos meus filhos. Eu quero ver Deus operar na minha igreja nos Estados Unidos. Eu quero ver Deus operar na minha igreja aqui, a Igreja Batista Independente, em cada um dos irmãos. E Deus pode, Ele não está ausente porque Ele está invisível. Você pode, mas o que vai acontecer agora por causa
da quarentena? Eu não sei, mas Deus não parou de operar. E nós vemos essas duas palavras aqui, e aconteceu, e são palavras maravilhosas. Por favor, irmãos, ouça essa exortação hoje à noite. Muito importante entender isso. Deus está operando. Você pode ver a sua situação. E você pode falar, olha, mas é muito difícil, é muito complicado. E eu estou falando, Deus não parou, Deus não desistiu, Deus não está dormindo, Ele não está fraco, Ele não está, sabe, de férias em algum outro lugar. Ele está aqui, Ele está operando, você não consegue ver Ele, mas Ele está aqui mesmo. Ele está fazendo algo contigo. Mesmo com o problema que você fala, é meu problema, eu estou falando, a Bíblia está dizendo aqui, Deus está fazendo algo. E eu acredito, baseado na palavra de Deus, a Bíblia, que Deus está até usando as partes mais difíceis, a confusão da sua vida, Ele está usando. E nós precisamos ter mais fé, mais esperança. Irmãos, isso inclui mais paciência. Você pode ver aqui em Êxodo capítulo 11, versículo 4, o seguinte: disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, e à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. E, irmãos, olha aqui, em versículo 6, diz aqui, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Irmãos, uma coisa que precisamos entender é que quando Deus decide fazer algo, Ele pode fazer algo diferente. Você não precisa achar que sua vida tem que imitar a vida do outro. Do jeito que Deus opera na sua vida, pode e deve ser diferente do jeito que ele opera na vida do outro. Ele não é um robô, ele não é um programa no computador, ele é uma pessoa, e cada um de nós é um indivíduo, e ele quer operar de uma forma individual, vendo quem você é, vendo sua família e fazendo um milagre. Eu me lembro de um versículo nos Salmos, e diz que o caminho do Senhor está no mar, falando sobre como ele partiu o mar, Israel passou, ele fechou o mar. E um dia eu estava pensando sobre isso, falei, que coisa interessante. Se eu tivesse seguido Israel até o mar, e Israel tivesse entrado no mar, e eu esperando para ver o que ia acontecer, Deus fechou. Sabe o que aconteceu? Quando Deus fecha o mar para Israel, e eu fico aqui do outro lado, vendo como eles passaram, Deus fechou até onde eles passaram. Tipo, eu não consigo ver mais onde eles estavam. E Deus fez algo específico para eles, e aconteceu, sim, aconteceu mesmo. Mas para mim, pode ser que Deus queira fazer outra coisa comigo. E às vezes pensam, nossa, eu quero ter a vida espiritual do outro, eu quero ver o milagre que o outro viu. E eu estou falando, Deus tem algo para você, algo que Ele quer fazer na sua vida. E é tão importante isso. Pode ser a única vez que acontece no mundo, acontece contigo. A única vez. Às vezes eu vejo irmãos se comparando, sabe? Um irmão se comparando com o outro. E, sabe, cada um de nós tem sua própria jornada com Cristo. Cada um de nós. Cada pessoa tem seus dons espirituais, seus talentos, suas minas, como a outra parábola diz. Nós não devemos fazer isso. Paulo disse, se você comparar sua vida com a vida do outro, você não é sábio. Você não deve se comparar comigo. Devemos simplesmente dizer, olha, Deus pode fazer algo comigo, como Ele fez na vida de Moisés, mas pode ser algo diferente. E nós precisamos entender isso. E aqui, Deus disse para Moisés e para o povo, eu vou matar os primogênitos no Egito. Em capítulo 12, versículo 29, diz, e aconteceu, irmãos,
E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que sentava em seu trono, até o próximo do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais, até dos animais, que é uma coisa incrível. Ele falou, não, eu vou fazer algo tão completo, vocês vão ver como seus inimigos não vão poder tratar mal vocês depois disso, porque eu vou lidar com eles. Tem tantos anos eles estão maltratando o meu povo, eles não querem, se render, eles não querem aceitar a verdade, endurecendo os corações. Cada praga somente endureceu. Deus sabia disso, mas agora ele está usando isso para mostrar. Ele falou, agora eu vou mandar essa praga para todos os primogênitos, até dos animais. Deus prometeu proteger os israelitas. Em versículo 7 de Êxodo 11 diz, mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Aqui Deus está dizendo, eu vou separar e marcar meu povo, e dizer, meu povo não vai sofrer a minha ira. Isso faz me lembrar de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Irmãos, há promessas na palavra de Deus, como as promessas para Moisés, dizendo, eu não vou trazer a minha ira para o meu povo. Se você foi salvo pelo sangue de Jesus, então a graça de Deus habita na sua vida, e você não vai sofrer na ira futura, ou seja, da raiva de Deus contra o pecado, quando ele chegar para vencer os inimigos dele. Deus cumpre a palavra dele, como diz aqui, e aconteceu em Êxodo 12, vai acontecer nas nossas vidas. Também Deus prometeu humilhar os egípcios. Aqui em Êxodo 11, versículo 8 diz, então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. Deus falou, o dia vai chegar, estava chegando, que eu vou fazer algo tão incrível que seu povo, Faraó, vai querer mandar embora Israel. E ele pensa, mas não vai acontecer, já passamos 9 pragas, não vai acontecer. Mas, irmãos, aconteceu. Diz aqui em versículos 31 a 33 de capítulo 12. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito. E ide, e olha aqui, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. Olha como as coisas mudaram. Irmãos, nós podemos ter um inimigo aqui ou ali, ou talvez uma multidão de inimigos. Mas um dia, a palavra de Deus promete que Deus vai lidar com todos os nossos inimigos. Eu sei que, pelo Espírito Santo que nós temos, nós não devemos querer ver a destruição dos nossos inimigos. Nós devemos querer ver a salvação. Por causa disso, eu digo, quando alguém maltrata você, talvez essa pessoa esteja passando por algo difícil, que é algo pessoal, algo da família. Talvez seja saúde, eu não sei. Pode ser que a pessoa perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu, uma pessoa e você fala, essa pessoa é meu inimigo, está me maltratando. E eu digo, pode ser, mas também pode ser outra coisa. E não seria muito melhor aquela pessoa ser transformada pela graça de Deus e ser salva? E nós precisamos orar. Porém, irmãos, existe um dia em que todos os nossos inimigos que nunca se arrependem vão cair
diante de Deus. Em Romanos, capítulo 14, se vocês quiserem ver rapidinho. Romanos, capítulo 14. Deus nos disse o seguinte, em versículo 11. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. Hoje alguém pode zombar da sua fé. Hoje alguém pode falar que sua forma de criar seus filhos, que é uma forma bíblica, é uma coisa louca. A pessoa pode dizer para você, você frequenta aquela igreja batista independente, aquela igreja diferente, sabe? E essas pessoas falam mal de você. Vamos orar por essas pessoas. Vamos falar de Jesus e amar essas pessoas. Vamos mostrar paciência e o controle de Deus nas nossas vidas. Mas se essas pessoas nunca se arrependeram, irmãos, nós temos essa promessa, um dia essas pessoas não vão poder zombar mais das nossas vidas ou do nosso Jesus. Essas pessoas vão cair diante de Jesus e vão precisar louvar o nome dele, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Afinal de contas, Jesus ganha. Afinal de contas, ele tem a vitória. Afinal de contas, todo mundo que está com Jesus estará com ele. E a Bíblia diz, estará com ele para sempre. Amém e aleluia. Deus também, em Êxodo, capítulo 11, ele prometeu expoliar os egípcios. Diz aqui em Êxodo 11, versículo 2, fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E uma coisa interessante, ele falou, quando vocês estão saindo do Egito, vocês vão pedir, vocês vão poder pedir joias, ouro, esse tipo de coisa, e os egípcios vão querer dar para vocês, que é incrível, porque nesse momento o Egito não queria dar nada para Israel, mas depois da morte de cada primogênito, até entre os animais, olha aqui em capítulo 12, versículos 34 a 36, e o povo tomou a sua massa, antes que levedasse as suas amassadeiras, atadas em suas roupas sobre seus ombros, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios e estes lhe davam o que pediam e despojaram aos egípcios. Irmãos, como diz em versículo 29, e aconteceu. E, irmãos, quando eu leio essas coisas, eu penso como Deus consegue não somente nos tirar de um problema, mas Ele consegue nos abençoar. Nem sei quantas vezes eu vi alguém que tinha uma vida. Inclusive, essa semana eu estava escutando um pregador. E eu gosto de procurar mensagens, escutar pregações boas. Há muita pregação não boa, mas pregações boas, onde o cara entra na palavra de Deus, ele prega a Bíblia. Ele estava contando a história da vida dele e ele explicou como ele fazia tanta coisa louca que ele até esqueceu das coisas que ele fazia. Como ele ficou com raiva, ele ficou bêbado, ele maltratava as pessoas e essas coisas. E hoje, dentro de uma igreja bem grande, ele estava de uma forma muito boa ensinando a palavra de Deus. O meu pastor Clarence Sexton, ele mudou de casa antes de ter uns 7, 8 anos de idade, umas, eu não sei, 15 vezes. Eu esqueço, mas várias vezes. É porque o pai dele, ele estava fazendo aqueles jogos de azar de uma forma ilegal daquela época. E é uma coisa muito ilegal. E os policiais ficavam procurando ele. Então ele ficou indo de um lugar para o outro. E essa era a vida do meu
pastor. Meu pastor não tinha uma vida muito boa. Naquela época, pouquíssima pessoa entrou em divórcio, mas os pais dele entraram em divórcio. E um dia, uma igreja que tinha ônibus estava buscando crianças e buscou ele. E com o tempo, o meu pastor acabou recebendo Jesus. E hoje eu vejo o ministério do meu pastor, um ministério internacional, muitíssimo abençoado. Quando eu estive lá, irmãos, uma bênção. Deus fez coisas em mim através daquele ministério que até hoje tem impacto. Eu sou uma pessoa diferente por causa daquele ministério, como Deus usou. E aqui esses israelitas eram escravos um dia, e no próximo dia saíram do Egito cheios de ouro e de prata. E os inimigos que estavam zombando deles, maltratando eles, no próximo dia estavam dizendo: vai para onde vocês quiserem e leva nossas joias. Eu acho incrível. Muita pessoa não aproveita, mas eu estou falando, a vida que uma pessoa tem versus a vida que a pessoa pode ter com Jesus podem ser coisas tão diferentes. Tão diferentes. E nós precisamos compreender a esperança que uma vida pode ter. Tipo, se você observar alguém sem Cristo e orar, e essa pessoa se arrepender, e receber Jesus de verdade, e crescer na palavra, a transformação, irmãos, será milagrosa, e ninguém hoje pode saber o que Deus vai fazer com aquela vida, mas a transformação é maravilhosa. Irmãos, eu estou falando que Deus cumpre a palavra dele. Agora eu preciso enfatizar rapidamente que Deus cumpre a palavra dele quando ele quiser. Deus cumpre a palavra dele quando ele quiser. Quem levanta a mão? Você não tem muita paciência? Eu sei que eu não tenho. Mas eu percebi que a vida cristã exige paciência, porque quem é o guia do crente é Deus. E Deus não está com impaciência. Ele não está com pressa. Deus raramente faz as coisas de uma forma instantânea. Na verdade, quando você observa as coisas de Deus na Bíblia, ou em qualquer situação, ele demora, às vezes, séculos para fazer as coisas. Você já notou que, a Bíblia fala sobre muitos milagres, mas muitos milagres entre milhares de anos. Se você observar tudo numa linha de tempo, na verdade, esses milagres grandes, Deus não faz toda hora. Ele não está partindo o mar vermelho agora. Ele fez isso uma vez, milhares de anos atrás. Nós precisamos entender isso. Deus tem feito milagres na minha vida? Sim. Mas não todas as horas. Não todo momento. Não é que eu posso falar: Deus, agora, faça isso. Tem pessoas que pregam isso. Tem ministérios focados em milagres a cada momento. Mas, na verdade, se milagre, por definição, é algo raro, mas acontece a cada momento, não é raro, então seria algo não sobrenatural, mas seria natural. Seria normal. Mas milagre, pela definição da palavra, não é normal. Fora do normal é o milagre. E nós precisamos entender que Deus está operando a cada momento. Mas quando Ele quiser fazer algo especial nas nossas vidas, Ele faz na hora dele. Aqui, na nossa passagem, isso aconteceu no livro de Êxodo, mas Deus começou a falar sobre essas coisas em Gênesis 15. Nos dias de Abraão, no início dos dias de Abraão, tipo enquanto ele estava recebendo o ministério dele. Eu vou ler para vocês uma profecia que Deus deu para Abraão em Gênesis 15. Aqui em versículo 13. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, falando de Israel no Egito, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ele falou: olha, vocês vão chegar lá, vocês vão passar 400 anos
mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza. Que quando Israel pediu as joias de prata e de ouro, ele está profetizando isso aqui no livro de Gênesis, muito tempo antes. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá. Falando da terra de Canaã, a terra prometida, chamada Israel hoje. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Falando dos povos da Canaã. Ele falou, olha, seus filhos vão para o Egito, vão passar 400 anos e vão voltar. Ou seja, eu estou fazendo algo e milagres iam acontecer. Deus ia cumprir profecias, que é algo milagroso. Mas ia levar séculos. E irmãos, eu sei que às vezes quando um pastor fala, olha, isso vai levar tempo, às vezes pessoas vêm para mim desesperadas, irmãos. Tipo, desesperados mesmo, por causa do casamento, por causa dos filhos, por causa das finanças, ou por causa de outras situações. E a pessoa vem para mim como se eu fosse Deus, e como se eu pudesse fazer milagre, e eu quero tanto fazer milagre, eu sei sofrer, eu sei chorar. Eu entendo tristeza, irmãos. Eu já passei por coisas incríveis. Eu estou falando de uma forma negativa, tipo muito sofrimento. E eu percebi algo na minha experiência, fora da minha leitura bíblica. Às vezes parece que Deus demora. Parece que Ele precisa agir agora, eu quero agora. E Deus parece que não faz nada. Aqui, em Êxodo 12, diz aqui em versículo 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos, que quer dizer somente um grupo, mas não todo mundo. Alguns calculam que tinha uns 2 milhões. Versículo 38. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, e bois, uma grande quantidade de gado, e cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter nem preparar comida. Interessantemente, Deus demora, quanto a nós, Ele demora, ele não faz algo na hora. Mas quando Ele decidir fazer, Ele faz assim. É como esse povo aqui. Eles queriam preparar esse pão e aconteceu tão rapidamente que nem deu. É como, por exemplo, esse coronavírus. A gente estava bem. A gente estava trabalhando, fazendo ministério, passando tempo juntos, sabe, preparando para o futuro e pum! Coronavírus. Chegou. E agora? E ainda as nossas cabeças estão fazendo assim, tipo, o que agora a gente vai fazer? Tentando ver onde colocar os pés para, sabe, achar nossa base de novo e continuar. Né? Deus opera assim. Versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite é de vigília ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. E vocês podem marcar essas palavras aqui. Esta é a noite do Senhor. Deus tem uma noite marcada, ou um dia marcado, mas é dele. E você vive sua vida, você lê a palavra de Deus, você coloca em prática, você ora, pede ajuda dele, você procura ser fiel. E quando ele quiser agir, no tempo dele, ele age. E naquele momento, devemos estar preparados. Naquele momento, nós não queremos perder aquele momento. Ele vai operar. Ele vai fazer algo. E naquele momento, pode ser algo instantâneo. Tão rápido, nem dá para preparar seu pão. Mas prepare-se. Porque Deus quer operar e está operando. Nós não devemos estar dormindo.
espiritualmente falando. Nós não podemos estar dormindo. Por causa disso, eu fico falando para os irmãos, leiam suas Bíblias, orem a Deus, se arrependem de qualquer pecado, coloque em prática qualquer coisa que a Bíblia te mostra. Seja fiel em tudo. Treine seus filhos, crie seus filhos, seja sincero, honesto, tenha paciência, porque Deus vai operar e está operando já. Deus, quando eu vejo essas coisas, Ele tem a sabedoria de um bom pai. Tipo de sabedoria que, na verdade, chama a minha atenção e me leva a pensar mais sobre a minha criação dos meus filhos. Porque, sabe, Deus tem todo o poder para fazer as coisas de uma forma instantânea. Tipo, esses meus filhos não sabem fazer isso, eu vou fazer. Mas você já percebeu como Deus nunca faz isso? Ele chama Moisés e fala, você vai tirar o meu povo do Egito. Chama Arão para ajudar ele. Ele decide usar não uma praga, mas 10 pragas. Ele quer dar, festas e dar a lei para Israel e todas essas coisas que ele está fazendo. Não seria mais fácil Deus simplesmente matar os egípcios e tirar o Israel da terra do Egito? E a resposta é sim, seria muito mais fácil. Mas Deus não estabeleceria nada com o povo e no relacionamento com eles se Ele fizesse as coisas de uma forma instantânea. Como eu, um pai, se eu não passar tempo nenhum com os meus filhos e falar, não precisa ter nenhuma responsabilidade, filho, eu vou fazer tudo. Daí eu faço tudo, meu filho vai, mexendo no celular, outra coisa, e ele não sabe fazer nada, ele não tem eu para acompanhar ele. E a minha presença, ele não vai ver a minha mão. E eu fico pensando sobre como Deus opera. A Bíblia diz, em Hebreus 13, versículo 5, o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Essa é uma grande promessa para os salvos. Mas nesse momento eu quero enfatizar uma parte, que quando você entra na obra com Ele, você entra na obra com Ele. Ele está aqui, Ele está nos acompanhando, Ele está nos ajudando. Ele não simplesmente passa para nós, e também Ele não faz instantaneamente por si só. Ele quer passar para nós uma certa responsabilidade. Ele quer que nós dependamos dEle, fazendo a obra junto com Ele. Ele quer operar assim. É como aquele pai carinhoso que vê como criar o filho com sabedoria e com interação e com comunhão e conversas e ensinamentos. E não é bom, não é gostoso quando o filho tem paciência e tem o desejo de aprender e conversar. E não é gostoso isso, pais com filhos? E Deus quer esse tipo de relacionamento com os filhos dele, com a gente. É uma coisa especial. Então, quando passa algo difícil, como escravidão no Egito, ou como quarentena no mundo em 2020, nós precisamos saber que Deus não foi embora. Ele está aqui. Ele não mudou. Ele está operando. Não, eu não prometo que você e eu vamos ver os milagres que Moisés viu. Mas pela fé podemos ainda ver a mesma mão de Deus nas nossas vidas. 1 Coríntios 15, versículo 58 diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele está conosco, Ele vai abençoar. Quando e como Ele vai fazer tudo, eu não sei.
Eu acho que eu posso ter 100 anos de idade um dia e ainda eu não vou ter toda a resposta a essa pergunta. Mas eu sei que Ele está conosco, irmãos. Eu sei. E eu sei que Ele está operando em tudo que está acontecendo na sua vida e na minha. Vamos ter mais paciência e vamos confiar nele. Pai, eu peço a tua ajuda, que possamos compreender essa verdade através da saída dos israelitas do Egito. Por favor, nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muito obrigado. Que Deus use essa mensagem nas suas vidas. E se precisar de mim, é só entrar em contato comigo. Deus permitindo, essa semana eu vou gravar pelo menos uma lição para o estudo bíblico e também vou gravar a mensagem para o culto na quarta, tá? Se quiser me ajudar com algo nos cultos e você é membro da nossa igreja, então por favor me fale. E se você não é membro da nossa igreja e quer ser membro, converse comigo. Eu sei que há pelo menos uma pessoa dizendo para mim que quer se batizar. Eu gostaria de conversar mais contigo e com todos vocês, tá? Mas Deus abençoe.